Olá, amigos. Primeiro vídeo de 2021. Então, feliz ano novo para todos. Só que tem uma coisa, eu tenho a sensação que eu continuo em 2020 ainda. Não mudou muita coisa não, né? Por isso nós precisamos sempre estar com os nossos pensamentos ligados ao alto. A Deus, nosso Pai. A Jesus, nosso Mestre amado. Para que possamos estar fortes para enfrentar as nossas vidas com serenidade, confiança e muito amor no coração. Eu vou contar história assim como eu conto em todos os meus vídeos. Só que hoje eu vou falar de uma história que muitos de vocês talvez conheçam. Mas sob a minha visão, tá? Mas não é sob a minha visão pura e simplesmente. Eu pesquisei neste livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel. Caibar Schutel foi um ícone espírita que viveu em Matão, no estado de São Paulo. Eu tive o privilégio de conhecer Hugo Gonçalves, que nasceu nas mãos abençoadas de Caibar Schutel e conviveu com ele por muitos anos. Inclusive, a evangelização espírita ele fez com a esposa de Caibar Schutel. Então, eu sou muito próxima desse escritor indiretamente, porque seu Hugo Gonçalves, um dia eu vou contar a história dele para vocês. Hugo Gonçalves foi um ícone do espiritismo no norte do Paraná e fez parte da minha vida toda. Eu digo isso porque ele já desencarnou, mas continua fazendo parte da minha vida porque eu vivo lembrando dos seus ensinamentos, das suas orientações. Bem, vamos lá para a história, né? Eu escolhi uma parábola de Jesus que diz muito a todos nós. Eu não sei de cor as parábolas, então eu tenho que ler. Mas para quem tiver curiosidade de ler a parábola em casa, pode procurar na Bíblia, Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. E diz o seguinte a parábola. Levantando-se um doutor da lei, experimentou-o, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: O que é que está escrito na lei? Como lês tu? Respondeu ele: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, toda a tua força e todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe Jesus: Respondeste bem. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Prosseguindo, Jesus disse: Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de salteadores que, depois de o despirem e espancarem, se retiraram, deixando-o meio morto. Por uma coincidência, descia naquele caminho um sacerdote, que quando viu, passou de largo, quer dizer, do outro lado da estrada, né? Do mesmo modo também um levita, chegando ao lugar e vendo, passou de largo. Um samaritano, porém, que vendo-o,
Nossa, eu tô ficando velha, não tô conseguindo acompanhar. Um samaritano, porém, que ia de viagem, aproximou-se do homem e, vendo-o, teve a compaixão dele. Chegando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho. Pondo-o sobre seu animal, levou-o a uma hospedaria e tratou-o. No dia seguinte, tirou 2 denários, deu ao hospedeiro e disse: trata-o, e quanto gastares a mais, na volta te pagarei. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o doutor da lei: aquele que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe Jesus: vai-te e faze o mesmo. Essa é uma parábola que a gente tem que conversar sobre ela. Não fugindo da parábola, entendendo ela na íntegra. Bem, deixa eu tirar o óculos que eu já li, né? Lendo muito mal, mas li. Vejam bem. 600 anos antes da era cristã, as tribos hebreias eram 12. 2 se uniram. Uma delas era a tribo de Judá. Daí vem o nome judeu, judaísmo e coisas do tipo. As outras 10 tribos se afastaram dessas 2 tribos porque eles eram considerados hereges pelos outros 2 tribos. Por quê? Porque eles seguiam exatamente a lei de Moisés. E em Jerusalém, os judeus se confraternizavam, estudavam, recebiam orientações religiosas no Templo de Jerusalém. Os samaritanos tinham em outro monte um outro templo. Isso feito para que eles nunca se cruzassem com os judeus. Tanto era a aversão que tinham os samaritanos dos judeus. Eles tinham aversão mesmo, eles eram considerados inimigos. Eu não sei, quando eu vejo às vezes alguns relatos de guerras no Oriente Médio, eu falo, meu Deus, esse povo ainda não saiu dessa. Nós temos que evoluir, né? Mas tudo bem. Isso foi o que aconteceu na época de Jesus. E vocês veem que é um assunto bastante atual. Então vejam bem. Eles eram pessoas, tribos totalmente antagônicas. Eram núcleos religiosos totalmente antagônicos. Agora, olha só a delicadeza de Jesus nos contando essa parábola. Quando ele fala do viajante que foi assaltado, ele não dá nenhuma característica a esse viajante. É uma pessoa anônima. Ele não era judeu, ele não era árabe, ele não era egípcio, ele não era nada. Ele era simplesmente um homem. Quer dizer, é um homem. Simplesmente um homem. Totalmente anônimo, sem nenhuma característica de raça, cor, credo, nada. Era um homem. Vocês vejam bem, na parábola conta que o sacerdote e o levita, quando viram o homem jogado na estrada, machucado, nem chegaram perto dele. Olha, de Jerusalém a Jericó, que era onde moravam muitos sacerdotes e muitos levitas, é um espaço de terra, de estrada, de mais ou menos 27 quilômetros. Não é muito não o caminho, mas um caminho bastante íngreme.
e muito pedregoso. E uma região de bastante montes, rochas, fácil dos ladrões se esconderem para atacar os viajantes. O sacerdote, sabendo que se aquele homem estivesse morto, ele não poderia tocá-lo, porque se ele tocasse naquele homem, ele se tornaria impuro. Mas vejam bem, ele não estava indo para Jerusalém, que é onde é o templo em que ele professava a situação dele como sacerdote judeu. Ele estava indo para casa em Jericó. Mas ele não pensou em nada disso. Ele não teve misericórdia. O levita era uma casta, vamos dizer assim, que eram auxiliares dos sacerdotes. Ele até poderia parar para ver como é que o homem estava, mas também preso às tradições, ao asco que eles tinham uns dos outros, ele simplesmente deixou o viajante ali com medo que os ladrões vissem e pudessem, de alguma forma, ir até ele também, machucá-lo, roubá-lo. Ele não teve misericórdia, não teve mesmo. Aí passa o samaritano. Samaritano que era considerado um herege pelo povo judeu. Um inimigo, na verdade. Ele se toca de compaixão e limpa os ferimentos deste homem com azeite e com vinho, para que ele pudesse melhorar. E ainda no dia seguinte, quando ele vai embora, ele fala para o hospedeiro que era para ele cuidar do homem, que se precisasse de alguma coisa, que na volta ele pagaria. Então Jesus deixa bem claro para nós aí quem é o nosso próximo. O nosso próximo é todo aquele, não importa a raça, o credo, a política, nada do que ele professe. Nosso próximo é qualquer um que passar ao nosso lado e que precisar de alguma forma da nossa ajuda. Esse é o nosso próximo. Eu lembro bem quando eu morava no centro da cidade e eu, muito teimosa, eu não podia sair sozinha, mas eu sempre fui teimosa. Eu peguei a minha bengala e desci. O centro da cidade de Campinas é muito movimentado. A hora que eu cheguei para atravessar o semáforo, eu parei, deixei todo mundo passar e fiquei esperando a outra abertura do semáforo para pedestres para eu atravessar. E eu estava de óculos. Eu sempre saio de óculos porque eu tenho um olho muito sensível à luz. E eu lembro bem de uma senhora totalmente desconhecida, que ela me viu de bengala, ela se aproximou de mim e falou: "Você precisa de ajuda para atravessar a rua?" Aí eu serenei o coração dela, falei: "Não, fica tranquila. A hora que abrir o semáforo eu atravesso sozinha." Mas uma pessoa totalmente desconhecida de mim. Existe sim, neste nosso mundo em que vivemos, pessoas atentas às nossas necessidades. Então, meus amigos, não sejamos o sacerdote nem o levita. Vamos imitar o samaritano e ter misericórdia de todos os nossos irmãos que necessitem de nós de alguma forma. Não importa do que necessitem, mas se precisarem, que estejamos nós apostos para seguir os ensinamentos de Jesus,
o nosso Mestre amado. E para que nós tenhamos uma noção melhor ainda do nosso próximo, vamos nos relembrar sempre de que somos todos filhos de um mesmo Pai. Então, por conseguinte, somos todos irmãos. Fiquemos atentos, porque seguir os ensinamentos de Jesus não é difícil. É só ter os ensinamentos dele no nosso coração, brilhando em nós toda a luz de amor do Mestre Jesus, toda a sua bondade e todo o seu amor por todos nós. Aí sim nós vamos conseguir ser bons cristãos, bons aprendizes do Evangelho de Jesus. Era essa história para hoje. Até o próximo vídeo.